No início dos anos 1940, o mundo inteiro estava obcecado pelo som do metal. A guerra era uma missa industrial e o altar era de aço. Os generais dormiam com catálogos de ligas metálicas debaixo do travesseiro, e os engenheiros competiam para ver quem colocava mais rebites por metro quadrado. Era uma febre metalúrgica coletiva, a crença de que nada feito de madeira poderia sobreviver em um campo de batalha moderno. E foi nesse culto de aço e arrogância que Geoffrey de Havilland ousou cometer o maior sacrilégio técnico do século XX, propor um bombardeiro de compensado. Sim, compensado. O tipo de material que se usava em armário de cozinha. Os chefões da RAF olharam o projeto e devem ter pensado que o homem estava delirando por falta de oxigênio. Um avião sem metralhadoras, sem blindagem e, pior de tudo, feito de um material que você podia encontrar numa marcenaria de bairro? Só podia ser piada. Mas não era. De Havilland acreditava em algo quase filosófico, que a leveza era uma forma de força. Enquanto o resto do mundo tentava construir fortalezas voadoras, ele queria uma sombra veloz, um fantasma que ninguém pudesse alcançar. A proposta parecia um insulto à lógica militar. Como assim, velocidade é armadura? Diziam os burocratas da aviação, batendo na mesa com os punhos gordos. Na cabeça deles, proteção vinha em toneladas de aço e torres giratórias cheias de munição. Mas o mundo estava mudando, e a velocidade começava a ser mais valiosa que a força bruta. O mosquito nascia dessa intuição quase zen. O ataque perfeito é aquele que o inimigo não consegue ver. A ironia é que a Inglaterra, bombardeada noite após noite, mal tinha metal suficiente para suas defesas, mas tinha madeira de sobra. O país que perdeu fábricas ganhou carpentarias. Então, enquanto a Alemanha montava seus 1009 com soldas e alumínio aeroespacial, os britânicos estavam literalmente colando o futuro com cola de caseína e camadas de bétula e balsa. E funcionou. De Havilland usou o que tinha e fez história. O primeiro protótipo levantou voo em 25 de novembro de 1940. Os engenheiros alemães provavelmente gargalhariam se vissem aquilo. Um avião leve, elegante, com fuselagem lisa e sem torres, parecia mais um planador de luxo do que um bombardiro. Mas quando os motores Rolls-Royce Merlin começaram a roncar, a piada acabou. O pedaço de madeira ultrapassou 600 km por hora e deixou os projetistas da RAF boquiabertos. De repente, o ridículo virou revolução. É curioso como o mosquito não apenas desafiou a física da guerra, mas também o ego humano. Ele provava que a genialidade pode estar nas coisas mais simples e que às vezes o que o mundo chama de loucura é apenas visão antecipada. Enquanto os alemães calculavam mais e mais blindagem, o mosquito apostava na ausência dela. Enquanto o Reich construía tanques voadores, a Inglaterra enviava fantasmas aerodinâmicos. O segredo estava no acabamento. Sua superfície de madeira, polida até brilhar, dava ao ar uma passagem tão suave que até os caças inimigos pareciam feitos de tijolo. Era um avião que não rasgava o vento, ele os seduzia. Cada curva, cada centímetro da fuselagem parecia feito com amor artesanal, como se cada prego invisível fosse uma nota de desprezo contra a arrogância dos rivais de aço. No fundo, o mosquito era mais do que uma aeronave, era uma filosofia. Representava o triunfo da astúcia sobre a força, da elegância sobre a brutalidade. Em um tempo em que todos queriam construir monstros metálicos, a Inglaterra criou uma criatura etérea, feita de engenho e irreverência. Ele não nasceu para enfrentar os inimigos, nasceu para humilhá-los. E é por isso que, anos depois, quando oficiais da Luftwaffe viam aquele ponto distante cruzando os céus e desaparecendo antes que pudessem reagir, muitos devem ter sentido um misto de raiva e admiração. Afinal, o que pode ser mais irritante do que ser derrotado por uma peça de mobiliário voadora? O mosquito era o tipo de insulto técnico que só um império decadente e espirituoso poderia conceber, uma mistura de desespero, genialidade e puro sarcasmo britânico. E talvez por isso tenha funcionado tão bem. Porque enquanto o mundo inteiro procurava soluções no peso,
O milagre de madeira provou que o verdadeiro poder estava na leveza e no riso silencioso que ecoa quando o inimigo percebe tarde demais que subestimou o impossível. O que começou como piada logo virou um pesadelo de proporções cósmicas. Quando o mosquito entrou em ação de verdade, a Luftwaffe percebeu que algo estava terrivelmente errado. E pior, elegante. Porque não havia nada mais humilhante para um piloto alemão, alimentado a ideologia e ego, do que ser ultrapassado por um avião de madeira britânico. Madeira! Era como ser derrotado numa corrida de Fórmula 1 por um carrinho de feira. Os relatórios da época são quase tragicômicos. Objeto não identificado sobrevoou Berlim a altíssima velocidade. Não foi possível interceptar. Objeto. Eles nem sabiam o que era. O Reich, com toda sua máquina militar que se gabava de precisão, foi pego desprevenido por algo que parecia artesanal demais para existir. E pior, elegante. Porque não havia nada mais humilhante para um piloto alemão, alimentado a ideologia e ego, do que ser ultrapassado por um avião de madeira britânico. Madeira! Era como ser derrotado numa corrida de Fórmula 1 por um carrinho de feira. Os relatórios da época são quase tragicômicos. Objeto não identificado sobrevoo Berlim a altíssima velocidade. Não foi possível interceptar. Objeto! Eles nem sabiam o que era. O Reich, com toda sua máquina militar que se gabava de precisão, foi pego desprevenido por algo que parecia artesanal demais para existir. E pior, elegante. Porque não havia nada mais humilhante para um piloto alemão, alimentado a ideologia e ego, do que ser ultrapassado por um avião de madeira britânico. Madeira! Era como ser derrotado numa corrida de Fórmula 1 por um carrinho de feira. O relatório da Luftwaffe era um humilhante reconhecimento de fracassos. Os aviões alemães não conseguiam nem alcançar o que não pareciam passar de um par de asas de madeira movidos por benzina. O irônico é que, por mais que o Reich se gabasse de sua perfeita execução em matéria militar, não conseguiram copiar o avião de madeira britânico. Tentaram até fazer os próprios aviões de madeira para economizar alumínio, mas como tudo o que o Reich fazia sob pressão, o resultado foi uma mistura de delírio, mais recução e fogo. Os protótipos queimavam, rachavam, desmontavam-se no ar. A perfeição artesanal do mosquito era inimitável. Não era só a madeira, era a alma que o fazia voar. O Reich tinha aço, mas faltava imaginação. A RAF percebeu rápido o poder psicológico da criatura. Mandar mosquitos em missões diurnas, sozinhos, era quase um esporte nacional. O inimigo tentava reagir, levantava esquadrões inteiros, gastava combustível, pilotos, munição, e o mosquito impassível desaparecia antes que alguém conseguisse travar mira. Era como jogar xadrez contra um fantasma que também ria da sua cara. E o melhor ainda vinha por vir, o uso midiático. Quando os britânicos começaram a divulgar as façanhas do mosquito, transformaram-no numa lenda viva. O avião que o inimigo não consegue tocar, diziam os jornais. E do outro lado do canal, os nazistas tentavam silenciar o riso britânico. Mas como se cala uma piada que voa a 600 por hora? A cada nova missão, o mosquito se tornava mais insolente. Sobrevoava radares, passava por caças como se fossem postes e jogava bombas na cabeça dos ministros de Hitler com a precisão de quem arremessa uma xícara de chá no lixo. O avião sem armas estava vencendo uma guerra travada à base de ego. E o contraste era quase poético. Enquanto os alemães investiam em monstros voadores como o Henkel 177, que explodiam sozinhos em pleno voo, os britânicos confiavam em um par de asas leves, lisas e silenciosas. O mosquito representava o triunfo do sarcasmo sobre o fanatismo. O Reino Unido, com seu humor seco e sua teimosia clássica, encontrou a forma perfeita de rir da guerra e fazê-la sangrar ao mesmo tempo. E cada aparição do mosquito era um lembrete cruel de que a guerra não era só sobre números, mas sobre cérebro. Era um tapa na cara da arrogância alemã que acreditava que tecnologia era sinônimo de peso, complexidade e aço. O mosquito mostrava o oposto. Genialidade é saber quando não adicionar nada. Era a antítese da megalomania.
Em certo ponto, os pilotos alemães começaram a chamá-lo de o fantasma de madeira, um apelido respeitoso, ainda que amargo. O mosquito era mais rápido para ser caçado e invisível demais para ser derrotado. Cada aparição sua era uma lembrança de que o Reich, com todo o seu poder, não era invencível, apenas inflado. E no fundo, talvez o que mais doía não era o dano físico, mas o moral. Cada vez que o som distante dos Merlins ecoava, os radares enlouqueciam e as sirenes gritavam. E lá estavam eles, caças alemães voando às cegas, tentando alcançar um fantasma que já estava voltando para casa, onde o chá ainda estava quente. O mosquito não lutava pela glória, lutava pela risada. Uma risada afiada, irônica, britânica, a risada que ecoava em Berlim e dizia: "A gente te avisou, nunca subestime um pedaço de madeira bem cortado." O mosquito não era apenas um avião, era uma declaração estética, uma tese voadora sobre o valor da inteligência, em tempos de estupidez industrial. Enquanto o mundo mergulhava em uma guerra que parecia uma competição para ver quem fazia o motor mais barulhento e o tanque mais gordo, o mosquito apareceu como o equivalente aéreo de um insulto sussurrado, rápido, refinado e imune à gritaria. Ele não vencia pela força, vencia pela ironia. O conceito de velocidade como armadura parecia heresia até se provar um fato incontestável. E o mosquito o provou com a mesma calma de quem toma chá enquanto o inimigo perde o juízo. Quando os B-17 e os Lancasters cruzavam os céus da Europa vomitando bombas e fumaça, seguidos de enxames de caças e escoltas, o mosquito fazia o mesmo trabalho, com 2 tripulantes, nenhum canhão e um sorriso invisível. Não precisava brigar. Sua vitória estava no fato de ninguém conseguir encostar nele. Era a arte da guerra transformada em balé. Enquanto os bombardeiros pesados desenhavam no ar trajetórias que pareciam elefantes tentando dançar, o mosquito deslizava por entre as nuvens como um violino com asas. A ARF descobriu que podia usá-lo para tudo: reconhecimento, bombardeio, fotografia, caça noturno, guerra eletrônica, o diabo. O avião era tão versátil que, se pedissem, ele provavelmente faria café e corrigiria relatórios. Era o canivete suíço da aviação, o antitanque com alma de dandy. E essa elegância irritava profundamente a Luftwaffe. O inimigo não sabia como reagir a algo que simplesmente não reagia de volta. O piloto alemão, treinado para o confronto direto, se via diante de uma criatura que se recusava a jogar o mesmo jogo. O mosquito não entrava em dogfights, não rugia ameaçador, não se exibia. Ele passava e sumia. Era o golpe de mestre do desprezo. E o desprezo, como toda arte refinada, tem sua própria técnica. O mosquito voava baixo, tão baixo que as copas das árvores tremiam como se a natureza prestasse continência. Os radares mal o detectavam. Quando o faziam, já era tarde demais. O alvo havia sido atingido, o som dos Merlins já se perdia no horizonte. E a única coisa que restava era o eco de uma humilhação. A Alemanha, com a sua mania de grandiosidade, descobria que o inimigo mais perigoso era o que não parecia estar lutando. A tripulação do mosquito vivia essa filosofia na pele. 2 homens, piloto e navegador, formavam um microscópio de confiança absoluta. Não havia metralhadores para defender a honra, nem baterias de 50 calibres gritando masculinidade. Havia cálculo, precisão e uma fé cega na velocidade. O piloto sabia que qualquer hesitação, qualquer erro de altitude significava um abraço direto no solo. Era preciso voar como quem dança sobre navalhas e fazer parecer fácil. Enquanto os caças alemães subiam rangendo seus motores em desespero, o mosquito simplesmente os deixava para trás. Era o equivalente aéreo de um aristocrata atravessando um beco cheio de brigões e saindo ileso. Não porque lutou, mas porque ninguém conseguiu tocá-lo. Essa era a essência da fuga elegante. Não correr, mas flutuar acima da mediocridade do conflito. E havia algo quase filosófico nisso. O mosquito representava a vitória da inteligência artesanal sobre o delírio industrial. Ele dizia ao mundo que pensar ainda era mais eficaz do que gritar, que precisão valia mais do que toneladas, que a leveza, esse conceito que os alemães desprezavam como fraqueza, era, na verdade, uma arma de destruição em massa. A beleza era inevitável, até seus inimigos admitiam.
pilotos alemães que conseguiram vê-lo de perto e sobreviver para contar descreveram um mosquito como o avião mais bonito já construído. E tinham razão. Ele não era uma máquina de guerra, mas uma escultura funcional, feita para mostrar que a inteligência humana podia ser letal e ainda assim bela. Enquanto os projetistas alemães lutavam com monstros desajeitados como o Mach 210 e o HE-177, os britânicos continuavam a lapidar o mosquito como quem esculpe sarcasmo em forma de asa. E o avião respondia com números. Missões concluídas, perdas mínimas, resultados absurdos. O inimigo ainda nem entendia o que tinha acontecido e o mosquito já estava pousando de volta na Inglaterra, pronto para outra xícara de chá. No fundo, o mosquito não apenas redefiniu o que era lutar, redefiniu o que era vencer. Ele provou que a guerra, por mais suja e bárbara que parecia, ainda podia ser vencida com estilo. Que a sutileza, quando levada ao extremo, se torna uma forma de crueldade. E que às vezes o golpe mais devastador é aquele dado com um sorriso discreto. E assim, enquanto o resto do mundo media poder em toneladas e calibres, o mosquito ensinou uma lição que nenhum tanque, nenhuma fortaleza voadora e nenhum grito nazista conseguiu apagar. O verdadeiro domínio está em fazer parecer fácil o que é impossível. E nada mais britânico e mais debochado do que isso. Um dia, alguém na RAF deve ter acordado e pensado: e se a gente humilhasse Berlim, mas com classe? Porque, veja bem, o mosquito já era um sucesso operacional, mas faltava o toque teatral, a cereja britânica do deboche. E nada mais tentador do que atacar o coração do Reich, não por necessidade militar, mas por puro prazer estético. Assim nasceu o espetáculo de insolência aérea conhecido como o Berlin Express, um nome digno de um musical, não de uma operação militar. Em plena luz do dia, 2 mosquitos cruzaram a Europa rumo à capital de Hitler, voando tão baixo que os pastores alemães provavelmente acharam que eram gansos metálicos. Sem escolta, sem medo e sem pedir licença, eles sobrevoaram Berlim e jogaram bombas precisamente sobre o Ministério da Propaganda, o templo sagrado de Goebbels, o homem que fazia da mentira uma arte nacional. As explosões interromperam transmissões de rádio, discursos e, claro, egos. Goebbels ficou furioso, Göring ainda mais, porque o ataque aconteceu durante uma cerimônia que deveria exibir ao povo alemão a invencibilidade do Reich. No exato minuto em que Göring preparava-se para discursar sobre o controle absoluto dos céus, o teto da rádio explodiu. A sincronização era digna de um roteiro de comédia britânica. O mosquito literalmente bombardeou a arrogância com pontualidade inglesa. As testemunhas disseram que a plateia fugia enquanto o microfone ainda chiava. Berlim, a joia da coroa nazista, foi invadida não por tanques, mas por sarcasmo com asas. O mosquito não apenas atacou a capital, ele atacou a narrativa. E nada enfurece um ditador mais do que ser ridicularizado ao vivo. Göring teria dito em um de seus surtos histéricos algo que ficou famoso é insuportável, um avião de madeira, mais rápido que os meus caças. O homem que mandava erguer monstros metálicos, que acreditava na engenharia como dogma divino, foi reduzido a uma piada. E a piada era boa. O Berlin Express não foi um ato isolado. Ele inaugurou uma tradição de sarcasmo aéreo. O mosquito passou a ser usado como arma de humilhação política. A cada aparição sobre território alemão, o avião lembrava ao Reich que não havia nada mais devastador que ser ridicularizado por alguém com boas maneiras. Era o triunfo da ironia sobre a opressão. O ataque a Berlim também teve um efeito quase artístico. A precisão milimétrica das bombas, o voo rasante, o som grave dos motores, tudo compunha uma coreografia. O mosquito não parecia guerrear, mas performar. Era um balé bélico, em que cada manobra era um tapa no rosto da megalomania. Nenhum excesso, nenhum desperdício, pura eficiência com um toque de desprezo. E, claro, os alemães tentaram reagir. Mandaram esquadrilhas, ajustaram radares, ampliaram patrulhas. Mas como capturar algo que desaparece antes de ser detectado? O mosquito voava como uma ideia, intangível, mas dolorosamente real. A Luftwaffe queimava combustível em perseguições inúteis, e o Reich, no meio de sua paranoia, começou a gastar mais energia tentando entender o que estava acontecendo do que realmente se defendendo.
O mosquito havia se tornado um fantasma institucional, uma piada interna nos corredores do poder, mas com consequências reais. Cada vez que um radar alemão apitava, um oficial tremia, imaginando mais um ataque de humilhação vindo do nada. E o mais cruel de tudo, os britânicos sabiam disso. O Berlin Express não era só uma missão, era um aviso. Podemos vir quando quisermos e vocês não podem fazer nada além de esperar o próximo tapa. Para o povo britânico, o episódio virou um mito instantâneo. Jornais e rádios exaltavam o feito com aquele orgulho debochado típico da ilha. Madeira contra metal, e adivinhe quem venceu? Estampavam as manchetes. As tripulações do Mosquito viraram celebridades discretas, o tipo de herói que não precisa de medalhas porque já venceu pelo estilo. Enquanto isso, Göring continuava remoendo a vergonha. O homem que prometera o domínio dos céus se via impotente diante de um bombardeio que desafiava todas as suas convicções. Era como se o universo tivesse decidido que o Reich merecia ser punido não com dor, mas com escárnio. E o Mosquito era a encarnação desse castigo, uma gargalhada com hélices. O ataque a Berlim não mudou o rumo da guerra, em termos de estratégia, mas mudou algo mais profundo, o tom. O Terceiro Reich, acostumado a inspirar medo, começou a inspirar riso. E o império que provoca riso está condenado. O Mosquito, com suas asas de bétula e seu coração de Merlin, foi o primeiro a provar que a guerra também pode ser vencida no campo mais improvável de todos, o da ironia. E assim, enquanto as sirenes de Berlim ecoavam no vazio, o Mosquito já estava longe, voando de volta para casa. Na cabine, os pilotos talvez rissem baixinho, imaginando o caos deixado para trás. Lá embaixo, o orgulho do Reich queimava entre os destroços de papel e propaganda. No alto, o avião de madeira seguia sereno, porque nada voa mais alto do que o desprezo bem aplicado. Se a Operação Jericó fosse um filme, o público diria que é fantasia. Mas não era. Era real, absurdo e incrivelmente britânico. A guerra já tinha visto destruição em escala industrial, mas nada como aquilo. Um ataque desenhado com régua, orquestrado com sarcasmo e executado com uma elegância que faria James Bond parecer um estivador. O alvo? Uma prisão em Amiens, no norte da França ocupada, onde a Gestapo mantinha prisioneiros da resistência francesa. Heróis esquecidos, à beira do fuzilamento. A missão? Libertá-los. Mas claro, à maneira britânica, com estilo, precisão e uma pitada de deboche explosivo. Em fevereiro de 1944, os céus da França estavam coalhados de morte. A Luftwaffe ainda resistia. Os bombardeios aliados aumentavam e o caos era a regra. No meio disso, alguém na RAF teve a ideia. E se a gente usasse o Mosquito não para destruir fábricas, mas para abrir buracos na parede de uma prisão? O conceito parecia um delírio romântico. Usar um bombardeiro de madeira como chave de fenda. Mas o Mosquito, como sempre, adorava provar que o impossível era apenas uma questão de estilo. A tripulação sabia o risco. Voariam tão baixo que praticamente fariam parte da paisagem. O radar mal os veria, mas o chão, esse, veria de perto. O plano exigia uma coreografia perfeita. Atingir o muro externo da prisão, depois as torres de vigilância e, enfim, a administração. Tudo isso sem desabar o prédio inteiro em cima dos prisioneiros. Era uma operação de guerra feita com a delicadeza de um relojoeiro e a ousadia de um lunático. Na manhã do dia 18 de fevereiro, os mosquitos partiram. O céu estava pesado, cinzento, melancólico, a trilha sonora ideal para um ato de rebeldia. Quando cruzaram o canal, o silêncio era quase religioso. A França ocupada dormia sobre o jugo alemão, sem saber que a salvação vinha em forma de asas de madeira e motores gêmeos rugindo como trovões educados. E então eles chegaram. Voaram tão baixo que os agricultores nas fazendas acharam que eram tratores voadores. As árvores se curvavam, os galhos roçavam as asas, e o chão parecia respirar junto com eles.
Às 12h03, o primeiro mosquito mergulhou sobre Amiens. Um som rápido, seco, devastador. As bombas atingiram o muro sul da prisão, abrindo uma fenda perfeita, como se um cirurgião tivesse operado o concreto. Minutos depois, outra explosão destruiu a entrada principal. A muralha, outrora símbolo da dominação nazista, agora era apenas um convite à fuga. Os prisioneiros, muitos dos quais achavam que estavam sonhando, começaram a correr para fora, em meio à fumaça e aos gritos. A Gestapo tentou reagir, mas o caos era absoluto. Um guarda descreveu a cena como uma invasão feita por fantasmas. E de fato era. Os mosquitos apareceram, atacaram e desapareceram em menos de 15 minutos. Nenhum avião foi abatido, nenhum se perdeu. Só sobrou o eco e a vergonha dos alemães. O impacto psicológico foi monumental. A Operação Jericó mostrou ao mundo que o mosquito não era apenas uma arma, era uma filosofia de guerra. Uma afirmação de que é possível destruir sem perder o senso de estética. Enquanto os alemães acreditavam na força bruta e no terror, o mosquito demonstrava que a precisão podia ser mais aterrorizante do que 1000 toneladas de bombas jogadas ao acaso. O ataque não apenas libertou prisioneiros, libertou a própria ideia de que guerra é sinônimo de brutalidade. E o mais cruel, os alemães sabiam que jamais conseguiriam algo semelhante. Seus aviões pesavam demais, tremiam demais, explodiam demais. A Luftwaffe era uma orquestra desafinada enquanto o mosquito tocava jazz em plena tempestade. Foi o auge da ironia. O avião que nasceu da escassez britânica executava manobras que a superpotência industrial nazista não podia nem sonhar em imitar. Nos jornais aliados, a Operação Jericó virou mito. Aviões de madeira quebram cadeias de ferro, diziam as manchetes. Era o tipo de frase que resumia a essência do mosquito, o insulto final à pompa germânica. O mundo inteiro soube que a Inglaterra, a ilha teimosa e debochada, conseguiu libertar prisioneiros do Império Nazista com algo que parecia mobília voadora. Mas havia algo mais profundo ali. A Operação Jericó não foi apenas um sucesso militar, foi uma obra-prima simbólica. Ela dizia: podemos ser sutis e ainda assim letais. Podemos ser civilizados e ainda assim imbatíveis. Era a vingança estética contra o totalitarismo. E se o inferno realmente existe, naquele dia ele teve estilo britânico, o tipo de estilo que serve o caos com uma fatia de ironia e uma pitada de precisão artesanal. Quando os mosquitos voltaram para casa, o silêncio voltou a reinar nos céus. As hélices desaceleraram, os motores cessaram, e o mundo parecia menor, porque, de repente, sabiam que a guerra podia ser vencida com inteligência e insolência, não apenas com poder. A Alemanha, por sua vez, ficou com a lição gravada nas ruínas da prisão. Há coisas piores do que ser derrotado. Ser derrotado com elegância é uma delas. No fim da guerra, entre destroços fumegantes, impérios desmoronando e ditadores fugindo de seus próprios discursos, havia uma criatura que não parecia pertencer àquele mundo cinzento e exausto: o mosquito. Enquanto os outros aviões envelheciam com cheiro de óleo e derrota, ele seguia imaculado, como se tivesse atravessado o apocalipse de Smoking. O avião de madeira que o Reich ridicularizou havia se tornado uma lenda. E o mais irritante é que ele parecia nem fazer esforço. Enquanto monstros de aço como o B-17 e o Heinkel 177 descansavam como elefantes mortos, o mosquito continuava voando, elegante, afinado, útil. Era o trabalhador incansável e o artista genial na mesma fuselagem. Serviu como bombardeiro, interceptador, caça noturno, avião de reconhecimento, transporte, mensageiro e, se fosse preciso, provavelmente garçom em missão diplomática.
Era o tipo de aeronave que resolvia problemas enquanto os outros ainda estavam discutindo o manual. Mas o que o tornava lendário não era apenas sua eficiência, e sim o insulto embutido na sua existência. O mosquito era a refutação viva de tudo que o nazismo acreditava, que grandeza vem do peso, da força, do ruído e da arrogância. Ele provou o contrário, que o poder verdadeiro é silencioso, leve e sarcástico, que a genialidade não precisa de músculo, apenas de confiança, que o inimigo mais perigoso é aquele que não parece se importar em te derrotar, mas mesmo assim o faz, sorrindo. Depois de Berlim, Amiens e dezenas de outras façanhas, o mosquito deixou de ser apenas um avião. Virou metáfora. Ele representava a inteligência em tempos de brutalidade, o raciocínio em meio à histeria, a ironia em plena carnificina. Era a alma britânica destilada em madeira e alumínio. Uma mistura de chá quente, sarcasmo e determinação. Quando a RAF o pilotava, não era apenas guerra. Era teatro, com roteiro, ritmo e moral no final. Enquanto os alemães construíam projetos cada vez mais grandiosos e patéticos, caças a jato que explodiam sozinhos, tanques que atolavam antes de lutar, um mosquito seguia provando que menos é mais. Cada missão era um lembrete cruel de que às vezes a superioridade não está em ser maior, mas em ser mais esperto. E nada é mais irritante para um tirano do que perder para a esperteza. Após 1945, muitos aviões se tornaram peças de museu. O mosquito? Não. Ele virou peça de culto. Mecânicos que o tocaram lembravam dele como se falassem de uma antiga amante. Era rápido, mas gentil, perigoso, mas confiável. Pilotos descreviam o som dos Merlins como algo quase espiritual, uma sinfonia de aço leve e arrogância justa. Mesmo décadas depois, quando os jatos já dominavam os céus, ainda havia quem jurasse que nada jamais superou o prazer de pilotar aquele pedaço de madeira milagroso. O Wooden Wonder sobreviveu ao tempo como sobrevivem os grandes personagens, não pela força, mas pela história que contam. E sua história era irresistível. O avião que o mundo chamou de ridículo e que acabou humilhando o inimigo mais pretensioso da era moderna. O mosquito mostrou que a inteligência tem asas e que a elegância, quando levada às últimas consequências, se torna uma arma. Há quem diga que o mosquito foi o último suspiro de uma era romântica da aviação, quando o homem ainda podia vencer o inferno com criatividade e uma boa dose de insolência. E talvez seja verdade, porque o que veio depois, jatos, mísseis, máquinas impessoais, perdeu o charme, o humor, o toque humano. O mosquito, por outro lado, tinha personalidade. Era um aristocrata travestido de operário. Trabalhava duro, mas fazia questão de parecer acima de tudo. No fim, o mosquito não venceu apenas batalhas. Venceu uma mentalidade. Enterrou a ideia de que guerra precisa ser barulhenta, feia e sem graça. Ele ensinou que se pode vencer com estilo e que a ironia, quando empunhada com precisão, é uma arma mais devastadora que qualquer bomba. E assim, quando os alemães olhavam para o céu e viam aquela sombra esguia passando veloz e silenciosa, sabiam, mesmo sem querer admitir, que estavam vendo o símbolo da própria derrota, não apenas militar, mas moral também. O mosquito era o riso final da história, leve, impiedosa e irresistivelmente britânica. Ele provou que nem todo herói precisa de músculos, nem toda arma precisa de aço, e nem toda vitória precisa ser berrada. Às vezes, basta voar com a leveza de quem sabe que, enquanto o mundo constrói monstros, a verdadeira genialidade está em esculpir fantasmas.